de Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe e a produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e em outras cidades aqui da nossa região central. Além da CDN, nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E antes de eu conversar com a minha entrevistada de hoje, eu vou fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1980. Neste ano, Frank Sinatra fazia show para mais de 100 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. E ocorria também o lançamento do filme Star Wars, O Império Contra-Ataca, episódio 5. Indira Gandhi foi eleita em 1980 primeira-ministra da Índia. No Brasil, Tele Santana foi anunciado como treinador da seleção brasileira e João do Pulo conquistava a medalha de bronze do salto triplo nos Jogos Olímpicos de Moscou. Também em 1980 estreava o Vale a Pena Ver de Novo na Rede Globo. E o presidente do Brasil era João Figueiredo. Em Santa Maria, em 1980, foi inaugurado o Clube Recreativo Dores. Faleceram neste mesmo ano o poeta, escritor e compositor Vinícius de Moraes, o compositor e sambista Cartola e o escritor Nelson Rodrigues. Nasceram em 1980 os atores Cauã Raymond e Caio Blatt. E no dia 30 de setembro de 1980 nasceu a minha convidada de hoje, Kellen Brunheira. Seja bem... Brunheira. Seja bem-vinda, Kellen. Muito obrigada, Luísa. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar do DNA. E eu fiquei ensaiando o sobrenome dela aqui, né, nos bastidores e ainda consegui falar errado. Brunheira. É isso, tá certo. Ela é filha de Antônio Brunheira e Carmen Martelli Brunheira. Nasceu em Serafina Correia e passou a infância e ficou até os 25 anos em Passo Fundo. Formada em farmácia e bioquímica pela UPF, Universidade de Passo Fundo, em 2006. Em 2006 se mudou para Porto Alegre, onde trabalhou 7 anos na Santa Casa de Misericórdia. Foi nesse período que ela realizou a primeira especialização em diagnóstico laboratorial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. E esse currículo ainda tem muito mais a ser dito aqui. Em 2014, Kelly entrou nas Forças Armadas, onde foi designada para Santa Maria. Em 2016, iniciou especialização em farmácia estética e já no outro ano começou a trabalhar na área. Em 2018, recebeu o título de farmacêutica estética. Ela vai nos contar tudo isso agora nos 3 blocos do nosso programa. Iniciou parcerias em outras clínicas, realizou vários cursos livres em todo o Brasil e na Europa. Já em 2019, realizou a primeira certificação internacional e também atendimentos em Londres, no Reino Unido. Atuou 6 anos como tenente da Força Aérea Brasileira e em 2022 resolveu continuar na área da estética em um espaço sozinha, Kellen Brunheira Estética Avançada. Adora viajar, inclusive para trabalhar, e está com a família, com os amigos e tem uma filha de 4 patas, a Charlotte. Uau! Que extensa a tua apresentação, Kelly. Mas, Kelly, me conta um pouquinho da menina, Kelly. Da menina que cresceu lá em Passo Fundo. Qual era o teu contexto familiar? Qual era a tua realidade familiar? Com quem tu foi criada? Eu nasci em Serafina Correia e com 2 anos, por aí, meus pais foram morar em Passo Fundo. Então, ali eu cresci com a minha irmã. Eu era gêmea. E eu comecei a jogar vôlei naquela época. E aí foi que Santa Maria entrou na minha vida, né? Com 10 anos eu participei das primeiras Olimpíadas Metodistas, na época da categoria Mirim. E eu vim a Santa Maria para participar do campeonato. E naquela época eu ficava hospedada na casa dos alunos aqui em Santa Maria. Aí eu conhecia uma grande amiga minha, que é a Luciana Cecim, que aí começou a minha história aqui em Santa Maria, né? Eu dizia na época que, eu acho que eu nunca vou vir pra lá. E no fim, eu continuei jogando vôlei, né? Lá em Passo Fundo. Fui seleção gaúcha há um tempo.
Lá eu convivi com várias pessoas e meu mundo era um mundo de tênis, joelheira, camiseta e treino todo dia. E eu jamais imaginei passar para essa área da estética, assim. Acho que uma coisa que estava muito aquém do que eu imaginava, né? As tuas brincadeiras de infância, Kelly, o que tu assistia? Eu quero ativar essas lembranças aqui no DNA. Tu era aquela menina que... Tá, o esporte é muito intenso, muito forte na tua vida. Mas tu já pensava, eu vou ser professora, eu vou ser médica, nem imaginava que seria militar. Nunca passou pela minha cabeça. Na época, eu queria ser jogadora de vôlei, né? Comecei com aquilo, eu ganhei bolsa para estudar no colégio, porque a minha família sempre foi uma família muito humilde. A gente não tinha condições, assim. Então, eu comecei a estudar no colégio metodista com bolsa de estudos. E ali eu comecei a jogar vôlei e eu ganhava bolsa de estudos para mim e para minha irmã. Então, o meu universo era muito mais tá treinando do que tá brincando, assim. Quando eu brincava era na rua, assim, às vezes jogava vôlei com amigos, assim, colegas de colégio, e muito pouco brinquei de boneca. Eu lembro que a minha irmã estava sempre muito presente, assim, na época, e eu era mais aquela coisa, assim, de era colégio, ia para casa, almoçava e voltava pro colégio para jogar vôlei e treinar, e depois voltava para casa estudar, né? Mas foi uma infância, assim, que eu tenho muita saudade, assim, de pessoas que fizeram parte da minha vida, assim, que hoje em dia, claro, a gente acaba perdendo um pouco o contato, mas algumas ficam. Hoje eu sou comadre de uma ex-colega minha do colégio. A filha dela até trabalha aqui em Santa Maria com o pessoal da minha equipe de marketing. Fico muito feliz com isso, assim, e eu acho que a gente acaba... a minha vida foi tomando um rumo um pouco diferente depois dos meus 15 anos. Que ali foi um marco na minha vida, assim, que foi quando eu perdi a minha irmã gêmea, minha única irmã gêmea, num acidente trágico de carro. No dia 17 de dezembro de 1995. E aí foi que eu comecei a ver um pouco diferente as coisas, porque é uma coisa que eu... É muito intenso, né? Eu não imaginava passar. E com 15 anos eu tive que organizar o velório da minha irmã, porque meus pais estavam no carro e tal. Mas, enfim, a partir dali eu comecei a ter uma visão diferente do que eu queria pra mim. Eu comecei a mudar, porque eu queria ir embora pra jogar vôlei fora da cidade. No fim, eu vou ficar com os meus pais, eu vou estudar aqui. E aí foi que eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Aí eu comecei a pensar assim, eu vou para a área da medicina, eu gostaria de estar trabalhando na área da saúde. Kelly, mas antes disso, assim, no próximo bloco eu quero falar muito da tua profissão. Quero conhecer um pouquinho mais da tua essência, do teu DNA, assim. Aquelas frases de pai e de mãe que tu carrega para sempre, que tu e a tua irmã ouviam direto, depois tu ouvia e que tu carregou para a vida, assim, e que talvez tenha te dado um pouco de destino, um pouco de referência para as tuas escolhas. O que meu pai sempre falava e fala até hoje é que a única coisa que ele ia poder deixar para mim era o estudo, que ele ia fazer de tudo para me dar, e o meu nome. E que eu soubesse levar ele sempre para minha vida, que a questão de fazer tudo correto e tentar sempre fazer pelo bem, assim, ajudar os outros. Não é demagogia, acho que isso não é. Eu acho que é aquela questão de tu ser honesto, de tu trabalhar com honestidade, de tu batalhar as tuas coisas sem passar por cima de ninguém, sabe? Isso eu vi muito no meu pai e na minha mãe. Eles são pessoas, assim, que se dedicaram muito para tentar me dar o melhor. Eles ainda moram em Passo Fundo? Não, meus pais moraram em Passo Fundo até 2012, eu acho, por aí. E daí eles foram para Guaporé, que a cidade onde eu nasci é do lado de Guaporé, que é ali na Serra.
Minha avó ainda estava viva, e daí meu pai e minha mãe voltaram para lá para ajudar a cuidar da minha avó naquela época. Então eles estão lá até hoje. Me conta assim, músicas da juventude, da adolescência, filme, cinema. Tu gostava de dançar, de reunir as amigas? A gente, na época de criança, a gente fazia aquelas reuniõezinhas dançantes na garagem, né? Eu lembro porque eu tenho 42 anos, né? E naquela época, então, a gente se reunia nas garagens dos amigos e fazia aquelas reuniãozinhas, assim, de sábado e de final de semana, né? E depois, assim, com o passar do tempo, quando eu tava na faculdade, assim, daí eu gostava muito de pubzinhos, assim, lá em Passo Fundo. Depois, quando eu fui a Porto Alegre também, eu gosto de música mais agitada, né? Hoje em dia o pessoal escuta muito sertanejo, essas coisas assim, mas na época não era muito em alta, assim, isso, né? E aí, então, era mais o rock, era aquela coisa mais popular, assim, sabe? Então, era mais nesse sentido, assim. Filme, muito pouco eu assistia, porque eu acabava, ou era estudando, ou era jogando vôlei, então... Sim. Né? Então, mas quando eu saía, né, na época que eu comecei a sair com os meus 18 anos ali, acho que foi quando eu comecei a sair, então, mas essas coisas, ia pra pubzinho, essas coisas assim. Como é bom, assim, resgatar, né? Eu gosto nesse primeiro bloco desse resgate, os filmes que a gente assistia. Milagre tu não me falar do Top Gun, porque todo mundo dessa geração... Na real, Top Gun... E eu lembro do Titanic. Ah, sim. O primeiro filme que eu acho que eu assisti no cinema foi o Titanic, né? Que na época tinha o Cine Teatro Pampa lá em Passo Fundo, que hoje em dia não existe mais. Acho que não existe mais, pelo menos eu não lembro. E eu lembro que foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, foi o Titanic. E o Top Gun, claro, a gente assistia, mas assistia na TV, eu não assistia em cinema. Marca, né? Os filmes marcaram. Nós temos um quadro aqui no programa, Kelly, chamado Diagnóstico. Nesse quadro não vem um médico, não vem ninguém aqui da saúde verificar como você está, mas são outros especialistas em Kelly Brunheira que vêm deixar um recadinho para ti. E nós vamos, Marcelo, ouvir um desses recadinhos agora. O que dizer da Kelly, então? Vamos lá. Kelly é uma profissional extremamente dedicada, empenhada, está sempre buscando conhecimento, buscando entregar o melhor para o seu paciente. E uma das coisas que lhe é peculiar é a preocupação que ela tem com o paciente. Então, ela faz um procedimento e depois ela fica ligando, fica perguntando, fica muito preocupada com o pós, né? Nós já temos uma amizade de um certo tempo. Graças às ricas mãos dela, as minhas foram muito beneficiadas, porque com o tratamento da soroterapia, a minha artrite, eu diria, foi para o espaço. Então, eu sou muito agradecida a ela. Esse tratamento me auxiliou e me auxilia muito. E desejo a ela todo o sucesso desse mundo, toda a felicidade, toda a sorte e que só coisas boas aconteçam. Beijo grande. De quem é essa voz? A Daniele Bonella. Conheço ela já há uns 7 anos, eu acredito, quando eu comecei a fazer estágio na área de estética avançada no Espaço Nube, aqui em Santa Maria. E eu conheci ela lá. Ela sempre foi paciente da doutora Vanessa Bock lá. E aí a gente começou uma amizade, né? Eu lembro que no início ela era uma pessoa mais fechada, assim. E depois a gente foi começando a conversar sobre procedimentos estéticos e tal. E aí, agora, nesse último ano, eu acabei fazendo uma especialização e ela vivia falando, eu sinto muita dor, não consigo mexer minha mão e tal. E aí eu fui buscar uma especialização em São Paulo, né, de soroterapia, que é uma novidade aqui em Santa Maria, com o intuito de ajudar as pessoas. E ela é uma das que eu comecei, ela foi uma das que começou que, não, eu quero te experimentar e graças a Deus deu certo. É uma querida, é uma pessoa com um coração gigante, ela é uma profissional
exemplar. Conheci ela aqui, né? E é uma amizade, assim, que eu guardo pra minha vida também. Fico muito feliz pelas palavras, fico feliz em poder ajudar ela. E nós agradecemos também pelo depoimento dela. E vou chamar um breve intervalinho e o DNA volta já já. Atenção Santa Maria! A maior rede de farmácias do sul do Brasil está abrindo mais uma loja. A partir deste dia 15 de dezembro, a cidade conta com uma farmácia São João na Avenida Venâncio Aires, próxima ao Hospital da Unimed. Uma filial que estará repleta de ofertas de inauguração. Aproveite para fazer o seu cadastro no programa São Card e parcele suas compras em até 6 vezes. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Você sabe o que é alienação parental? Esse é um problema social que traz sérias consequências familiares. De acordo com a Lei 12.318 de 2010, a alienação parental se caracteriza como qualquer interferência no desenvolvimento mental e na formação psicológica da criança ou adolescente. Resumindo, a alienação acontece quando uma pessoa difama a imagem de um dos genitores, prejudicando a convivência com os filhos. De modo geral, a alienação interrompe os vínculos afetivos entre os genitores e os filhos e geralmente costuma ocorrer quando há um divórcio ou uma separação do casal. Caso você perceba a situação de alienação parental, procure sempre um advogado ou uma advogada para as providências cabíveis. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 10% no restaurante de Torriani. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Kelly Brunheira. Lembrando que além da rádio, nós também estamos ao vivo pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. Doutora Kelly, me conte a sua relação com Santa Maria. Vamos agora sair de Passo Fundo. Já falaste um pouquinho sobre o vôlei, sobre as vezes que vinha para cá para jogar, mas hoje essa relação ficou um pouco mais forte. Já é um acolhimento, uma adoção. Pelas minhas contas, praticamente tu já és uma santamariense. Já me considero. Então, eu trabalhei 7 anos na Santa Casa, em Porto Alegre. E aí eu sempre vi a possibilidade
as minhas colegas começaram a comentar a respeito da as Forças Armadas, da seleção para entrar nas Forças Armadas, né? E aí eu fui, né, tentar saber como é que funcionava e tal. E aí eu participei da primeira seleção em 2013. E aí eu fui desligada da Santa Casa naquele ano. Não consegui entrar porque tinha que estar com a pós terminada e tal, a questão de currículo, né? Porque é análise de currículo, quem é temporário. E aí, em 2014, eu digo, vou tentar novamente. Já estava com o título da pós, eu digo, vamos tentar novamente, né? Só que eu morava em Canoas naquela época. Eu morei 6 anos em Porto Alegre e 2 anos em Canoas. E aí eu havia feito a inscrição para continuar trabalhando em Canoas, né? E aí eu passei na seleção, mas não sei por qual motivo, enfim, disseram que tinha ocorrido um erro de sistema e que eu era para desconsiderar a tal da minha vaga para Canoas. E eu fui atrás. Eu digo, mas eu quero saber o que aconteceu e tal. Eles, olha, Kellen, tem uma oportunidade de você ir a Santa Maria. Só que você tem que me dizer agora se você quer ou não. Eu já tinha pedido demissão dos meus 3 empregos que eu tinha lá. Eu trabalhava na Santa Casa, trabalhava em outros lugares. E aí eu disse, e agora? Eu tive 5 minutos para decidir se eu queria ou não vir para Santa Maria. Eu digo, bom, né? Vamos lá. Eu vou, né? Eu fiz 2 meses de treinamento lá em Canoas. E aí vim para Santa Maria. Cheguei aqui, na época, eu vim de carona com um primo meu que trabalhava na Ambev e estava indo embora já de Santa Maria. Ele me deu carona para vir para cá. Eu fiquei 1 mês na casa de uma colega minha de Forças Armadas que estava aqui em Santa Maria. E aí entrei para a Força Aérea, né, aqui, né, em Santa Maria. Comecei a morar aqui com o intuito de querer ir embora sempre. Eu digo, não, eu quero ficar aqui e tal, né? Passar só o ano previsto, o período previsto. Eu queria tentar voltar para Canoas porque a minha vaga era para lá. Daí passou 1 ano, eu digo, não tem mais possibilidade. Comecei a estudar na área, fiz 6 meses de estética e cosmética na Ubra aqui. E aí eu pensei assim, não, mas o que eu quero é um pouquinho além do que se faz nesse curso. Comecei a fazer a pós-graduação, então, em farmácia estética em Porto Alegre. E aí eu comecei a trabalhar com isso também, né? Conhecendo um pouco mais, comecei a conhecer mais pessoas aqui, né? Me ambientando. E aí eu sempre lembro de um capitão, quando ele foi me falar da questão da vaga para Santa Maria, ele disse, Kellen, o pessoal lá é muito acolhedor, tu vai gostar, não te preocupa. Eu confesso que no início foi bem complicado para mim. O primeiro ano foi muito complicado, mas aí depois eu fui me adaptando. Quando eu encontrei meu cantinho aqui, comecei a conhecer mais pessoas, e aí eu digo, não, acho que vamos continuar. Aí em 2020 eu acabei sendo desligada da FAB, né? Quanto tempo tu ficou? Fiquei 6 anos na Força Aérea. Bastante, né? São 8 anos para temporário, mas eu me machuquei no treinamento, então aí eu tive que mudar um pouquinho os meus planos. E aí, quando eu saí, no início da pandemia, eu saí em janeiro, a pandemia começou em março. E eu digo, não, vou ter que investir e vai ser, né, nessa área de estética. E aí, nesse período de 4 anos, quase 4 anos, 3 anos e meio que eu estava, né, nessa área da estética, que eu comecei a trabalhar em outros locais, conheci muitas pessoas, né? E aí os pacientes acabam se tornando amigos da gente. E são os primeiros incentivadores, eles começam a buscar, a te mostrar possibilidades. De que ano a que ano tu ficaste nas Forças Armadas? De 2014 a 2020. Ah, foi pós-Kiss, né? Foi um ano após a Kiss. Um ano após a Kiss. Quando aconteceu né, aquela tragédia aqui na Kiss, eu trabalhava no laboratório central lá da Santa Casa, em Porto Alegre. E eu lembro que a gente dava prioridade muito a gente largava tudo que tinha para fazer as análises dos pacientes que chegavam daqui para lá. Sim, não teve como não alcançar. Não teve, e aí eu lembro que me marcou muito isso, assim, para mim, naquela época. E aí, no ano seguinte, estava eu vindo para cá, né? E o que tu guardas, assim, deste tempo de militar, das Forças Armadas, da Força Aérea? Quais foram os teus maiores desafios e o principal aprendizado nesse período? Os maiores desafios, o que eu digo, assim, para mim, foi estar dentro de uma instituição
que é diferente daquilo que a gente está acostumado fora, né? Então a gente tem a questão da hierarquia, e eu também tinha uma condição um pouquinho diferente, porque eu tinha um pé machucado, então essa questão aí foi um desafio para mim, até para os colegas aceitarem isso, que eu não podia participar de alguns eventos que as forças tinham, né? Mas a parte física, né? E ali eu aprendi a trabalhar com licitações. Eu fui pregoeira por 4 anos, né? As pessoas até nem conhecem o que é ser pregoeira, é trabalhar com eu sempre falo que é leilão ao contrário, né? Que é quem vende por menos. E essa questão foi bem desafiadora para mim, porque eu tive que aprender. Eu nunca fiz curso de administração, então foi Foi para burocracia. Foi para burocracia, fui para a parte burocrática. Kelly, para tu respirares um pouquinho, nós vamos ouvir mais um depoimento, então, do diagnóstico, porque tem mais aqui uns recadinhos para ti. Espero que não tenha cobrança, chantagem, briga. Acho que essas coisas não tem, porque tudo é surpresa, tá? Eu acho que tá tudo sob controle aqui. Kelly, minha amiga querida. Nossa, falar de ti é falar de uma pessoa que me inspira diariamente. Uma pessoa de uma força interior que é incrível, uma pessoa com um coração gigante, sempre disposta a ajudar, a colaborar, sempre vendo o lado bom das coisas. É uma pessoa que realmente tem uma história linda, uma das pessoas mais batalhadoras que eu já tive a oportunidade de conhecer. Kelly tem uma coragem inabalável, assim, e com certeza quando eu falo em inspiração, ela me vem sempre à cabeça, justamente pela trajetória de vida dela, pela força que ela tem, pela confiança, pela determinação. Eu acho que é uma palavra que realmente resume bem o que é a Kelly. Tenho acompanhado sempre o quão ela se preocupa sempre em ser uma profissional melhor a cada dia, mais dedicada, mais capacitada, e ela entrega sempre o melhor para quem ela cuida, dos seus pacientes. Uma Dani. Uau! Quem é essa voz, doutora? Essa é a Daniela Vendrúsculo. Eu tive a oportunidade de conhecer ela esse ano. Ela está dentro da empresa que eu estou trabalhando como... É a minha principal fornecedora de produtos, assim, e eu conheci ela esse ano, que é a Galderma. A empresa já trabalha há uns 3 anos, né? Mas a Dani eu conheci esse ano. E foi um presente para mim, como outras pessoas têm sido um presente para mim também. As pessoas, a Daniela, ela trabalha nessa empresa que é uma multinacional, né? Que é a Galderma, tem um nome, né, gigante aí. E eu escolhi trabalhar com essa empresa justamente pela credibilidade que ela tem, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas especiais como ela, que me incentivou, que me proporcionou algumas coisas que eu busquei há um bom tempo, né? Porque eu trabalhava em espaço de outras pessoas e esse ano eu tive a oportunidade de criar meu espaço, né? Vai nos contar isso, então, no próximo bloco. Eu vou chamar um intervalinho e a gente vai, então, agora entender um pouco deste novo momento da doutora Kelly Bruniero. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no MAF Restaurante e Pizzaria. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. Faz sentido.
com Fabiana Sparrenberger e convidados. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, às 11 horas, na TV Diário, Rádio CDN e YouTube do Diário. Vem com a gente! É tempo de celebrarmos novos ciclos. Nós, da AM Brum Ângelos Oeste, desejamos que despertem em você os melhores sentimentos. Espalhe sorrisos, ofereça abraços e faça com que a prosperidade brilhe ainda mais forte. Que a saúde, esperança, bondade, carinho e atenção sejam os seus melhores presentes para 2023. Feliz Natal, feliz Ano Novo. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a Rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Kelly Brunheira. E a conversa estava tão boa no intervalo que passou tão rápido que nós só seguimos aqui, né, o que já estávamos falando antes. Kelly, me fala um pouquinho então agora da empresa. Nós já conhecemos um pouquinho da tua história, teu tempo na Força Aérea, a infância em Passo Fundo, vôlei, que foi muito marcante para ti. E agora eu quero falar contigo sobre a estética avançada. Nos conte como tudo isso começou. Bom, começou, né, como eu falei para ti ali, quando eu comecei a fazer aquele curso, né, na Ubra aqui em Santa Maria. E aí, mas na realidade, assim, quando eu perdi minha irmã, eu comecei a ter uma visão um pouco diferente das coisas, assim, né? Eu tenho que aproveitar o que der. E eu trabalhei 7 anos também com análises clínicas num hospital, né? Um dos maiores hospitais aqui do estado. E aquilo mexeu muito comigo, assim, eu digo, mas a gente trata muito doença e eu gostaria de trabalhar alguma coisa que trabalhasse com saúde, mas que fosse alguma coisa que melhorasse a autoestima, que deixasse as pessoas mais felizes e que saíssem felizes e que se sentissem bem. E aí eu vi essa área da estética avançada como um caminho a seguir, né? Me descobri. Porque imagina, eu trabalhava na Força Aérea, estava eu lá de coturno, farda, coque na cabeça, né? E aí eu saía da Força Aérea, né, ali da base aérea, ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa e estava indo para a clínica, né, trabalhar. E aí eu trabalhei 3 anos, quase 4 anos com a Josiana Carnelucci, ali na Iluminari. Eu tinha uma sala ali que eu alugava dentro do espaço dela. A gente trabalhou junto esse tempo ali. E foi aí que a gente conheceu pacientes que estão comigo até hoje, que ela me apresentou, eu apresentei alguns para ela. Então foi essa troca. E esse ano eu conheci a Elis, que é uma grande amiga minha, que ela trabalha nessa parte de marketing.
E ela começou pra mim assim, Kellen, ela me chamou pra uma conversa no Instagram, que ela chegou aqui de Curitiba pra conversar, e aí ela começou a me mostrar que eu tinha que trabalhar um pouco mais essa questão do meu marketing, que eu tinha que trabalhar com a minha imagem, e que eu tinha que ter um espaço um pouco maior, que eu já tinha que ter pensado um pouco nisso. Ela trabalha um pouco com essa questão de gestão também, que ela conhece, ela trabalha. E aí, no início eu fiquei meio assim, eu digo, mas quem que é essa criaturinha aí, né? Essa moça, mas a gente conhece a Elise, a afinidade, assim, é rápida, né? E aí ela começou, eu digo, mas não, tu precisa, né, evoluir e tal. E aí a gente começou a pensar, eu fui fazer o curso de soroterapia em São Paulo, incentivada por ela, porque ela já fazia isso em Curitiba, e ela disse, Kellen, tu tem que investir nisso, porque ninguém faz aqui, e é para ajudar as pessoas. E daí quando ela me falou que era para ajudar as pessoas, que ele fazia bem, digo, não, vamos procurar. E aí eu fui para São Paulo, consegui fazer, fui a única farmacêutica junto com só médicos lá em São Paulo, consegui fazer o curso e trouxe essa novidade para cá. E aí, quando eu trouxe essa novidade para cá, a gente começou a ver a necessidade de trocar o espaço, de ter um espaço um pouco maior. Então é bem recente o espaço. Sim, o espaço está fazendo 3 meses agora, dia 24, que eu mudei ali para o Empreendimento Espírito Santo. Estou ali na Torre Bondade agora. Que ousadia, hein? Sim, criei coragem e foi. Ali é um dos lugares mais bonitos de Santa Maria. Sou apaixonada, o novo calçadão. E então é muito bom o local ali, o pessoal tá gostando, né? Meus pacientes estão gostando do espaço. E aí eu resolvi alçar esse voo, assim, né? Aí a Elise me ajudou, a gente criou uma logo nova, eu contei a minha história para ela. A minha logo, ela tem a ver com, se você olhar, ela forma uma borboleta, são 2 faces, uma de frente para outra, mas eu contei a minha história, porque toda vez que eu via uma borboleta, eu lembrava da minha irmã. E a borboleta é o sinônimo, ela representa a beleza e a transformação, né? Porque ela vem de uma lagarta e ela se liberta e vira, né, a borboleta, que é, né, o símbolo da beleza, né? E da transformação. E aí ela captou isso, a gente criou uma logo nova, a gente começou por aí, a gente começou a criar uma marca. Na realidade, a gente criou uma marca e ela foi me explicando que não é só uma marca, isso a gente vai criar uma identidade, tem toda uma história, e essa vai ficar pra minha vida. E é com a tua essência, com a tua marca. O que a gente pode contar lá na Kellen Brunner Estética Avançada? Eu trabalho com vários procedimentos na área de harmonização facial e corporal. Eu trabalho com toxina botulínica, preenchimentos faciais com boca, labial, olheira, mandíbula, né? Essas coisas, assim, tudo que tem relação à face, preenchimentos faciais, fios de PDO, skin boosters, bioestimuladores de colágeno, que agora está super em alta, o Sculptra, que a gente o pessoal procura muito e tem resultados maravilhosos, né? E a soroterapia, que eu trabalho juntamente com alguns procedimentos estéticos, eu associo alguns protocolos junto também. A soroterapia são terapias injetáveis. Eu ia te perguntar, porque nem todo mundo conhece. Quem não é da área não sabe o que é soroterapia. A gente já junta as palavras, terapia com soro, mas é mais do que isso. É muito mais, né? Que hoje em dia o que a gente consome de medicamento e suplementação, a gente não consegue absorver tudo que eles podem proporcionar pra gente via oral, né? E a soroterapia, ela vem como uma alternativa pra gente conseguir absorver tudo que essas substâncias, esses suplementos têm, pra gente poder absorver praticamente 100%, muito mais rápido do que um tratamento via oral. Não substitui nenhum tratamento que qualquer médico possa ter prescrito. Eles vêm para ser realmente algo para dar uma melhorada em todo sentido. A gente tem protocolos para melhorar sono, antifadiga, para quem tem artrite, no caso da Daniele, que eu faço um protocolo para ela também nesse sentido, para quem tem fibromialgia. Como é amplo? Não, é para tudo praticamente, né? Porque o que acontece? A gente, por exemplo, cobre, zinco, magnésio, essas substâncias que a gente come, que a gente tem nos alimentos, a gente faz suplementação, a gente não consegue absorver. E aí, com
com uma ampolinha ali a gente faz ou um sorinho na veia ou faz intramuscular. Então tem protocolos que tu faz uma vez por mês, tem protocolos que tu faz são 4 semanas, ou você faz por 4 semanas e espera mais uns 4, 5 meses e faz. Para quem tem pós-bariátrico, para quem vai fazer cirurgia, né, pré e pós-operatório, várias coisas, né? Então eu fui atrás disso aí para tentar agregar os procedimentos estéticos sensorinhos para melhorar a pele, para cabelo, para unha, né? Então eu tô sempre buscando coisas para tentar, né, trazer novidade, né? É uma novidade, um desafio por dia também. É desafio também. Vamos ouvir então mais 2 depoimentos, Marcelo. Definir o significado da Kellen em palavras é uma missão bem difícil. A Kellen é uma das pessoas mais especiais que eu tenho na minha vida. Ela é uma amiga, companheira, dedicada. Ela é uma madrinha incrível. Ela é uma filha exemplar. Além dessa profissional maravilhosa que a gente conhece. Uma profissional que ela absorve, ela capta a essência de cada paciente e traz esses resultados maravilhosos que a gente vê e acompanha nas redes sociais. Amiga querida, eu te amo muito, eu te digo isso todos os dias e tu sabe que pode contar comigo sempre e para sempre. Sucesso e mais sucesso. Amiga Kellen, eu que te acompanho desde o começo dessa trajetória. Nossa amizade vem bem antes, né? Me emociona ver tu tão maravilhosa, fazendo tanto sucesso, tão dedicada. Todos esses frutos que tu tá colhendo nada mais é do que um trabalho, um empenho que tu tem com as tuas clientes. Saiba que eu estarei sempre na torcida por ti. Estarei sempre ao teu lado. Tenho muita admiração pela pessoa e pelo trabalho, pela tua marca que tu criou com muito amor. Segue que o mundo é teu. Um beijo bem grande, Mônica. De quem são essas vozes, doutora Kellen? A Karen. A primeira que falou foi a Karen. Assim como a minha irmã se chamava Karen, ela, né, até ela, eu brinco com ela, digo, parece que é mais uma irmã que Deus me deu, assim. Eu tenho algumas que eu considero como irmãs, né? E ela é uma, né? Que ela apareceu faz uns 2 anos da minha vida, assim. E sempre me ajuda, me dá força. Ela trabalha lá na Força Aérea agora, mas ela trabalha com massoterapia também, reiki. Ela me energiza, assim, ela me dá apoio. E é uma pessoa iluminada também. E a Mônica Bittencourt, que é lá da Amiga Bonita. Inclusive, eu até tô com o look dela. Eu brinquei com ela ontem, eu fui lá ontem. Eu digo, Mônica, eu abro meu guarda-roupa, tem sempre as tuas coisas, eu não tenho nada de outros lugares. A Mônica também, eu conheci ela na época que ela não tinha ainda a loja física dela. É uma batalhadora também, é um ser iluminado também, uma pessoa fantástica. Eu acompanho ela desde quando ela ia com a sacola na nossa casa, eu ia na casa dela para provar as roupas. E são pessoas muito especiais na minha vida. E eu tenho um carinho muito grande. Quero agradecer a todas essas pessoas. Tu vai ter que caprichar no presente de Natal desse povo aí, doutora. Mas eu não sei se eles estão fazendo bem ou se eles estão até judiando um pouquinho. Mas vamos chamar um intervalinho, então, enquanto a doutora se recompõe aqui. Já voltamos com o nosso último bloco. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho,
dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. Atenção Santa Maria! A maior rede de farmácias do sul do Brasil está abrindo mais uma loja. A partir deste dia 15 de dezembro, a cidade conta com uma farmácia São João na Avenida Venâncio Aires, próxima ao Hospital da Unimed. Uma filial que estará repleta de ofertas de inauguração. Aproveite para fazer o seu cadastro no programa São Card e parcele suas compras em até 6 vezes. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Neste fim de ano, a Amigo Internet quer fortalecer todos os laços de amizade. E para isso, te convido a participar da campanha solidária. Até dia 31 de dezembro, você pode doar 1 quilo de alimento não perecível e fazer um amigo da sua região mais feliz. Se quiser saber a unidade mais próxima para fazer a sua contribuição, é só acessar o site sejaamigo.com.br. Lembre-se, a sua solidariedade faz a nossa conexão mais forte. Boas festas e até 2023. Amigo, viva conexões reais. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. Estamos de volta com o DNA e eu sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Kellen Brunheira, que parou de chorar. Que está quase parando de chorar. Quase parando. E reforço que a nossa conversa rende aqui no intervalo. Eu falei, nós poderíamos passar a tarde toda conversando, né? Falando de amizade, falando de esperança, falando de conquistas e de desafios. Os principais desafios hoje, no teu momento atual, como empreendedora, como empresária, conta aí pra nós. O maior desafio, acho, é a gente continuar entregando o melhor, né? Não é difícil, né, pra gente, mas é a gente continuar mantendo sempre o padrão das coisas, mas com o aumento eu quero poder continuar trabalhando da maneira que eu sempre trabalhei, mas a gente sempre almeja aumentar a demanda, poder atender mais pessoas, que as pessoas conheçam mais o trabalho da gente. Então esse é o desafio maior, assim, as pessoas conhecerem um pouco mais do meu trabalho, de como eu trabalho e continuar entregando aquilo que eu sempre entreguei, que eu sempre busco trabalhar com produtos de qualidade, com excelência, né? Estudar bastante e acho que o desafio é a gente conseguir conquistar um pouco mais espaço, porque tem muita gente trabalhando nessa área, né? E a gente poder mostrar que a gente trabalha é uma parte que eu digo pra gente poder mostrar o nosso trabalho com qualidade. Às vezes as pessoas entenderem que não é é difícil a gente conciliar às vezes, né, a questão do empreender. Não é só tu ir lá sentar e fazer um procedimento, ver a pessoa feliz, não é só isso, né? Tem toda a questão da gestão,
que isso é desafiador. Esse desafio é muito grande. Mas tu contas com uma equipe para isso? Tenho uma equipe que me ajuda bastante. Eu tenho o pessoal da Evoa, né, que tá do meu lado aí, né, me auxiliando na parte do marketing, que eu acho é muito importante isso. Elas me mostraram que eu precisava mostrar mais a minha cara. Elas sempre dizem assim, Kellen, tu tem que aprender, né, tipo, tu é a tua marca, né, tu tem que mostrar que, né, que tu é a tua marca, que tu, né, e vai com fé que vai dar tudo certo, né. E eles me ajudam na questão de gestão, mas é bastante desafiador, assim, né. É uma época que é pesado também, né, final de ano, a gente tá com acúmulo de coisas do ano inteiro, assim, né, teve bastante mudança, mas o desafio é a gente estar sempre buscando o melhor e entregando mais sempre, e a gente tá sempre se cobrando, né? E tu és, assim, aquela pessoa que ama estar no trabalho, que chega cedo e sai tarde, e se vai para casa já volta para o trabalho, apaixonada pelo que faz? Olha, Lu, vou ser bem sincera pra ti, nos últimos meses eu tenho saído de casa às 6 da manhã e tenho chegado em casa depois das 22. Eu não tenho preguiça, eu adoro o que eu faço. Se eu tiver que ficar o dia inteiro até a gente teve uns eventos agora, teve 2 workshops que eu fico muito feliz. A Dani, uma das foi as que me ajudaram a conseguir esses eventos, que é bem complicado, assim, não é todo mundo que consegue. Então teve dias que eu saí de lá 2 da manhã, 3 da manhã e tá com, né, eu tive com profissionais da minha área também, e isso é muito gratificante. Eu amo o que eu faço, eu me descobri nessa área. E com isso a gente tem tudo, né? Quando ama o que faz. Sabe, nós falávamos no intervalo sobre aquelas pessoas que chegaram na nossa vida há pouco tempo. E eu comentava contigo, tem uma pessoa que chegou na minha vida há pouco tempo e parece que sempre esteve. E como exemplo disso, nós temos mais um depoimento para ti dessas pessoas que chegam na nossa vida há pouco tempo, mas para mudar e para fazer diferença. Vamos ouvir. O que eu posso dizer da Kellen? É minha irmã. A irmã que o meu trabalho me deu, que Santa Maria me deu. A gente divide tudo, né? Ela é uma profissional excelente, né? Super dedicada. Busca sempre entregar excelência, não só para os pacientes, mas para quem convive com ela. Ela é preocupada, ela é amorosa, né? Então, isso se reflete na gente que convive com ela. Então, é de muito orgulho poder dizer que eu tenho uma pessoa como ela na minha vida, na minha família, e dizer também a ela que a gente ama muito ela de verdade. Quem é essa pessoa, doutora Kellen? A senhorita Elisandra, né? Elis, para os amigos, né? Que ainda está lá nos estúdios rindo. Rindo, né? E eu aqui chorando, né? Da amiga chorando. E eu aqui chorando, né? Então, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A Elis chegou na minha vida não faz nem um ano. E realmente me ajudou nessa transformação, assim, né? Me fez ver que a gente pode mais sempre. E que a gente e mostrar o quanto a gente é capaz. Não que a gente não saiba, às vezes a gente tá com aquilo escondido, né, guardado, e fez despertar isso, né. E ela é uma pessoa que incentiva bastante, motiva. É a pessoa que me fez estar aqui hoje, né. Beijo, Elise. Beijo. Eu também te amo, tá. Nós temos que ir em 2 minutinhos de programa e nós precisamos fazer aquelas perguntinhas ping-pong, tá bom? Eu vou fazer a pergunta, tu vai me responder com 1 ou 2 palavras. Olhando para trás, do que você mais se orgulha? Do que eu escolhi para ser. Tem algum arrependimento? Não tem. Uma saudade? Na minha irmã. Um sonho? Conseguir entrar para a empresa que eu escolhi. O que tira a paz da doutora Kellen Brunheira? O que me tira a paz é que às vezes a falta de consideração das pessoas. E o que te dá paz? Essas pessoas que eu encontrei na minha vida. Um lugar em Santa Maria? O meu espaço. Uma palavra que te define? Coragem. Nós temos uma participação especial aí, Marcelo. Estamos sinalizando lá desesperadamente. A Evoa
também ama muito você. A gente ama cuidar de você. E, acima de tudo, é muito gratificante e é muito belo, né? Cuidar de uma profissional que tem propósitos tão claros, né? Agora eu falando aqui não como amiga, uma assessora de marketing. A gente ama você, viu, doutora? Eu também amo vocês. Obrigada por tudo. E eu tenho que agradecer as meninas ali, o Cassiano também, o Ângelo, né? A Cata, a Karen, a Mari, a Elis. Que turma boa. Olha, é uma turma boa. Eu conheço uns quantos lá. Eu vou dizer pra vocês, assim, que realmente é um pessoal que vale a pena conviver. Né? Vale. Que vale a pena conviver. Às vezes a gente acha que investir em marketing é bobagem, mas sabendo fazer, estando com as pessoas certas não é bobagem. E eu tenho que agradecer em especial, assim, a minha família, que sempre me dá muito suporte. Essas grandes amigas que eu encontrei pelo caminho, que não foram todas que puderam falar, que senão iam ficar só elas falando, porque eu tenho várias. E aos meus pacientes, pela confiança que eles sempre depositam em mim, por todo o carinho que eles me dão também, por acreditarem no meu trabalho e acreditarem em mim. E agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui, ter essa oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui. E agradecer que a gente teve um ano bom, né, e que a gente tem saúde e que eu tô aqui para quem tiver qualquer dúvida, que precisar de mim, eu tô aí. Nós que agradecemos, doutora Kellen Brunheira, dizer que as portas estão abertas do Grupo Diário, as portas estão abertas do Grupo Diário para que você volte e nos conte ainda muito mais histórias, porque a sua história é só o começo. E o DNA, então, fica por aqui. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais uma entrevista exclusiva.